Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo do que o habitual, por se tratar da primeira palavra da semana, palavra de domingo, dia do Senhor, dia de irmos à missa, de nos prepararmos para a semana que vai chegando e entrando em nossas vidas. A palavra de hoje, irmãos, contida na liturgia deste 26º domingo do tempo comum, é uma palavra dura, porém necessária para nós, como ela foi dura e necessária para o povo daquela época. Vejam, na primeira leitura de hoje, a profecia de Amós, no livro de Amós, ele vai nos inserir num contexto de profunda desigualdade, tanto social quanto moral na antiga Israel, durante o século VIII a.C. Então, o profeta aqui denuncia que a elite de Samaria, considerada a capital do reino, e de fato ela era a capital, vivia no luxo, desprezava os preceitos da aliança com Deus, desprezava tudo aquilo que era referente às coisas dedicadas a Deus, enquanto os mais pobres, os marginalizados, aqueles excluídos também sofriam e não estavam nem aí. E eu quero então, a partir desse contexto, conjurar ele em nossas vidas. Não, normalmente a gente ouve a palavra desconjuro, né? Por aí, mas hoje eu quero conjurar esse texto em nossas vidas. Enquanto eu meditava, irmãos, sobre essa pregação, sobre o que eu iria falar aqui para vocês, eu estava aqui meditando, escrevendo, pedindo oração, orando muito para que Deus me desse o discernimento. E então eu percebi que o texto cita cada um de nós que vai à missa, todos os domingos. Vejam, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Irmãos, viver despreocupadamente em Sião é viver no mundo e não se preocupar com a vida que levamos. É se dizer cristão, mas viver de forma totalmente mundana, pecando ali, aqui, toda hora. Os que se sentem seguros nas Samarias, lembra que falei que ela era a capital do reino? Pois bem, entre tantas igrejas no mundo, nós consideramos estar na capital do reino, e de fato ela é, e por isso nós nos sentimos seguros, muitas vezes até com uma certa soberba sobre outras pessoas. E estar na igreja e viver despreocupadamente com as coisas que fazemos durante a semana é justamente isso que vai nos levar para o desterro na primeira fila. E o nosso bando de infiéis, ou seja, os gozadores, como diz o texto, será desfeito. Vejam, trabalhamos muitas vezes sem vontade alguma, mas trabalhamos, porque temos a preocupação de pagar as contas, o aluguel, de se alimentar, de se vestir, de bocas a alimentar. Temos também, nas nossas casas, uma cama preguiçosa para deitar, que não vemos a hora de chegar em casa e ver a nossa cama. Comemos do bom e do melhor sempre que possível, pois eu sei que para os pobres do nosso tempo, assim como os pobres do século VIII a.C., a vida também não está tão fácil assim. E aí no domingo tiramos uma horinha para ir à missa e adorar a Deus, comungar o Senhor. Então, eu pude ver que viver despreocupados, como Amós cita no seu texto, não é com a vida material, com a vida terrena. Nós estamos despreocupados com as coisas do alto. Quantas vezes deixamos de ir à missa por estarmos cansados, mas para o trabalho, mesmo cansado, a gente vai. Quantas vezes queremos comer um bom churrasco, uma pizza, um lanche artesanal, e para isso nós nos esforçamos, dedicamos nada uns 2 dias de trabalho da nossa vida, mas se esforçar para comer o pão da vida, aí não, né? Nós não só não nos esforçamos, irmãos, como muitas vezes deixamos de pagar uma conta para comprar algo para nossa carne que está pedindo, mas não fazemos nem perto disso quando se trata de algo relacionado à igreja ou ao nosso Senhor. E por que o texto, então, me fez ver a imagem da igreja?
Porque agora o profeta se dirige aos músicos, e para mim soou como os músicos, ao padre, ao celebrante da palavra e aos ministros da Eucaristia. Ele diz: os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com José. Notaram que toda a primeira leitura de hoje, de certa forma, cita cada um de nós? Forte, né? E eu posso até imaginar o que vocês estão pensando agora. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na casa do Senhor, nós vamos lá, a igreja pede pra gente ir todo domingo na igreja, a gente vai todo domingo na igreja. Mas o texto não tem nada a ver com isso, Tiago, então. O que você está dizendo tá estranho isso aí. Será, irmãos? O texto diz: por não se preocuparem com José, serão condenados. Talvez agora alguns se perguntem: mas então quem é José? José, irmãos, aqui é Jesus. É a nossa preocupação para com aquele que é tudo para nós, ou pelo menos aquele que dizemos ser tudo para nós. A nossa dedicação à oração, é nossa dedicação em ir à missa com um coração repleto de vontade e desejo de comungar o corpo do nosso Senhor dignamente. É confessar arrependido de verdade os nossos pecados. É não suportar mais as coisas deste mundo, não tolerar mais tanta coisa que nos afastam de Deus. É não mais amar o celular, a roupa, o carro, a casa. E eu vou além. É deixar de ir adorar ao Senhor por um jogo de futebol. É deixar de ir adorar ao Senhor porque familiares estão em casa nos visitando. Entre tantas outras coisas que tiram completamente a nossa preocupação com Jesus. Essas preocupações que eu citei, irmão, deveriam nos tirar o sono e a paz. Enquanto crianças e pessoas estão morrendo por não terem medo nem preguiça de ir à missa, com mísseis caindo em suas cabeças, nós, que temos a facilidade de encontrar uma igreja perto de nós, estamos com preguiça, com má vontade, dando mais valor às coisas terrenas do que às coisas do alto. Precisamos acordar, meus irmãos. Nós estamos caminhando com Cristo. E como Ele caminhou? Como Ele andou nessa terra? Ele diz que não tinha nem onde repousar a cabeça. E que seria muito difícil um rico entrar no céu. Ele diz para negarmos a nós mesmos e segui-lo. E que fique claro aqui, irmãos. O problema não é ter riqueza, mas o amor a ela. E eu vou ser sincero com vocês, por experiência própria eu posso dizer com uma certa autoridade, eu acho muito difícil ter posses e mais posses e não se afastar de Deus. Pois, como nosso Senhor disse, não podemos servir a dois senhores, ou é um ou é outro. E a quem você tem servido, meu irmão? A quem nós estamos servindo? E como então devemos agir? Como devemos fazer para não nos perdermos entre as coisas deste mundo e deixar as coisas do alto de lado? A segunda leitura vai nos dizer hoje: tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de várias testemunhas. Ao texto nos lembrando de novo da igreja. E como pôr isso em prática? O que fazer no nosso dia a dia? Aí o Evangelho vai nos dizer. Abraão respondeu. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que Abraão é o pai da fé. Será que devemos dar ouvidos a ele? Bom, filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra consolo aqui em cima e tu és atormentado. E aí, irmão? O que de fato tem te consolado? Sair na garagem e ver um carro do ano? Um churrasco todo fim de semana com bebedeira porque a semana foi pesada? Viagens, vídeos e mais vídeos no celular?
pornografia, fofocas, política. Quando você está casado, você quer chegar em casa e colocar os pés pro alto e assistir um bom filme, é ou não é verdade? Por que não procurar o consolo em Jesus? Por que não procurar o descanso em Jesus? Por que não usar suas lágrimas dos sofrimentos da semana para lavar os pés de Jesus? Por que não trocar os vários capítulos de uma novela ou de um debate entre esquerda e direita por um terço bem rezado, por uma pregação que te edifica, por uma aula sobre a igreja? Por que não se dar ao trabalho de fazer coisas para quem está na rua e que não pode te retribuir com nada? Irmãos, vamos procurar o consolo do céu. Perca a sua vida para alcançar a verdadeira vida. É essa a mensagem que nosso Senhor nos diz. Eu vou em muitas igrejas, irmãos, quase toda semana. Dificilmente alguma igreja tem falado de inferno ou de condenação. E eu não estou aqui para pôr medo em vocês, mas para dizer a verdade. Se nós não pararmos de nos preocupar apenas com o que é terreno deste mundo, é para lá que nós iremos. E nós não queremos isso. Eu fui por muito tempo um habitante contumaz do inferno. Eu bebia com força, eu fumava com força, eu usava droga com força. Então, eu sei o que era estar completamente perdido e ser resgatado. Eu sei o que é ter tudo ao mesmo tempo e não ter nada. Por isso, eu fiz uma promessa para o Senhor. Enquanto Ele me permitir, eu vou pregar o Evangelho, tanto aqui ou onde quer que me chamem para pregar. Eu vou ajudar, eu vou gravar, eu vou amar, eu vou falar a verdade, porque eu não tenho nada a perder aqui neste mundo. Nada deste mundo nos pertence, nós mesmos não pertencemos a este mundo. Então pode ficar bravo comigo, pode deixar de me seguir se essa palavra te machuca, não tem problema. Pode não gostar de mim, mas se você abrir o coração para a palavra de Deus, para Jesus, você não vai continuar despreocupado com as coisas do alto. Por isso, ajude o necessitado. Mas não porque eu estou te falando isso agora, por Cristo Jesus. Quem ajudar um destes pequeninos é a mim que o fizestes. Vá confessar, faça o exame de consciência todas as noites. Faça uma reunião com seus filhos, maridos, esposas. Esqueça o orgulho e medite a passagem do dia. Reze o terço. Não alimente o que mais importa para nós neste mundo. Alimente a nossa fé. Precisamos amar. Ser católicos não é fácil. Ser católico não é tão simples assim, mas eu digo que se você amar a Jesus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, ainda que seja imperfeito, cansado, destruído, doente, sei lá, se Ele for o centro da sua vida, se Ele for o seu tudo, o seu alfa, o ômega, vai ser tudo muito mais fácil para você, meu irmão. O fardo fica leve, mas temos que querer, temos que dar o nosso consentimento. Por isso é o dia. Hoje é o basta. Chega de vídeos que não te levam a nada, chega de discussões por conta de política, chega de pecado, chega de pornografia, chega de bebida, chega de droga. Hoje é o dia em que nós tornaremos Cristo o centro da nossa vida. O nosso Senhor tem que ser o centro da nossa vida, em verdade e em espírito. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, meu irmão, e que Nossa Senhora te carregue no colo se preciso for nas dificuldades, mas que você, assim como ela, não desista e não murmure contra Deus. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.